era determinar a composição química dos extratos dessas três partes da planta. É claro que usando diferentes alcoolaturas, 50% e 96%, e comparando a composição química obtida com esta planta endêmica do Cazaquistão com a composição química da planta europeia, tanto a espécie Levigata quanto a espécie Oxyacantha. Os resultados desse estudo, aqui nessa tabela a gente pode verificar as principais substâncias encontradas e avaliadas por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas nas três partes da planta que a gente trabalhou do Cazaquistão, e essas substâncias foram então comparadas com as substâncias obtidas nas plantas europeias, e os resultados foram publicados na revista Open Chemistry em 2018. Nesse slide também no próximo, a gente pode observar para cada substância que foi encontrada, a concentração pelas quais elas foram encontradas no extrato etanólico 96% e 50% em flores, folhas e frutos, e também na espécie Crategus oxyacantha flores, que é a espécie europeia. Então aqui em preto nós temos a concentração que foi encontrada no cromatograma e no extrato etanólico, e em vermelho a concentração encontrada por planta seca. Então esse slide mostra a continuação daquela mesma tabela, onde a gente consegue obter esses valores, tanto de concentração no extrato em etanol, quanto em concentração na planta seca, para tanto 50% ou 96% que foram utilizados como alcoolaturas diferentes. Os resultados obtidos nas duas tabelas anteriores nos permitiram novamente fazer um trabalho de análise de multivariância, e nós conseguimos então observar as diferenças entre todos os extratos de frutos, flores e folhas, 50% e 96% de Crategus almatensis. A gente consegue observar que apenas os extratos de frutos em 50% e 96% mostraram uma certa diferença. Todos os outros extratos de flores e folhas, 50% e 96%, foram bem semelhantes, como a gente observa nesse gráfico aqui do lado esquerdo, e o gráfico do lado direito nos mostra que das substâncias todas avaliadas nesse gráfico de componente principal, apenas a cianidina, 3-glucosídeo, e a quercetina, 3-galactosídeo, foram as substâncias que diferiram nos extratos avaliados. Então essas duas substâncias são aquelas que causaram uma variação. Quando a gente vai comparar, então, a similaridade entre a composição química das duas espécies de Crategus, a do Cazaquistão e a europeia, a gente observa que a espécie do Cazaquistão, 96% e 50%, com a espécie europeia, 50% e 96%, o grau de similaridade é muito elevado, não menor do que 0,85% ou 85%, o que significa dizer que, em termos de composição química, as plantas europeias contêm substâncias bem parecidas com as plantas do Cazaquistão. Então, com isso, como a gente sabe que equivalência química significa equivalência farmacológica, né, porque a gente vai estar observando a atividade farmacológica em decorrência da composição química, a gente pode talvez inferir que, em relação à farmacologia, as plantas que são presentes, a planta presente no Cazaquistão, endêmica do Cazaquistão, é bem semelhante à planta europeia. Num próximo trabalho, então, nós passamos à avaliação do extrato etanólico das flores de Crategus almatensis, do qual nós conseguimos isolar os flavonoides hiperosídeo, quercetrina e afiselina numa concentração bastante elevada, e aqui nós temos o HPLC mostrando essas três substâncias. Nós publicamos esse trabalho na revista Antioxidants no ano de 2019, ano passado, e nesse trabalho nós fizemos, como nós já havíamos tido, isso confirmou o resultado anteriormente obtido, que foi a comparação dessas espécies em termos de composição química. Como nós conseguimos obter essas três substâncias agora, nós partimos para a análise desse extrato e das três substâncias químicas com relação à atividade farmacológica dos mesmos. Utilizando-se então a